Salve rapaziada, muito obrigado pelo apoio enorme que vocês me deram no último vídeo, e a história de hoje é sobre um cara fraco que ganha uma gasosa daquelas. Além de ser overpower, a história se inicia em um mundo onde a destreza mágica define o valor de alguém. O nosso prota, que se chama Ikki, é desprezado como o pior devido à falta de talento. Sua própria família o trata como se ele não existisse e tenta sabotar sua vida escolar tentando expulsá-lo. Determinado a provar seu valor, apesar de não ter talentos naturais como sua família, ele decide vencer o prestigiado torneio 7 estrelas. Um belo dia, ele se depara com algumas notícias de última hora, sobre uma princesa Estela aleatória, conhecida por seu fabuloso cabelo rosa e ostentando sua realeza. Aprendendo sobre uma vida aparentemente encantada que você não poderia deixar de sentir inveja e refletir sobre a injustiça da vida. Ele sai com seu traje não tão real. Ele pratica suas habilidades de espada, esperando se tornar um cavaleiro mágico, indivíduo especial capaz de manifestar sua alma como armadura e controlar superpoderes. Após o treinamento, ele volta para seu quarto e descobre uma garota dentro que convenientemente se esqueceu de trancar a porta. A menina fica constrangida e reclama ao diretor da escola, e para sua surpresa, a menina é ninguém menos que a princesa Estela, que acabou de ser matriculada na sua escola. O diretor fala sobre a orgulhosa herança da escola e os princípios de cavalheirismo, enfatizando o potencial dano que sua má conduta poderia causar à reputação da escola e exige que ele assuma a responsabilidade por seus atos. Como um homem, ele oferece um pedido de desculpas para Estela, mas ela permanece resoluta, não disposta a deixá-lo sair facilmente, e em vez disso propõe um duelo até a morte, uma oportunidade para ele redimir sua honra por cometer uma ofensa grave. Ele tenta argumentar com ela, mas suas palavras apenas alimentam sua raiva e ela se aproxima dele. Em um movimento desesperado para escapar de sua raiva, ele recorre a elogiar sua beleza, esperando que a bajulação seja uma arma secreta. E para sua surpresa, seu elogio desajeitado, mas divertido, faz o truque, fazendo Estela corar como um tomate molhado e esquecer momentaneamente sua raiva. O diretor interrompe o momento e os bombardeia com a notícia de que eles são colegas de quarto. Devido ao seu ranking, eles continuam sendo classificados F, e Estela classificado de A. Isso choca os dois, levando a um argumento para pôr fim às brigas. O diretor sugere uma batalha simulada para determinar um vencedor. Estela propõe que o perdedor se torne o servo do vencedor e deve obedecer a todas as suas ordens, com as quais ele felizmente concorda. No campo de batalha, o diretor lembra que se trata de uma batalha simulada, garantindo que não haja danos físicos, como se fosse de simulação, mas pode-se drenar a força física do adversário. A batalha começa, e que mostra suas habilidades de espada impressionantes, habilmente contra o fogo de Estela, ataques de espada. Ele complementa seu talento e trabalho duro, e então ele revela sua técnica jogada de aço, o que permite que ele veja através de seus movimentos oponentes, finalmente, derrotá-la, ganhando-lhe a vitória após a batalha. Estela acaba em um hospital, onde ela questiona o diretor sobre como Ikki poderia derrotá-la apesar de sua baixa patente F. O diretor explica que o ranking é baseado na habilidade geral de poder em vez de sua proeza de luta real, e relutantemente revela que atualmente não há nenhum sistema em vigor a avaliar uma chave de forma justa. Ele então passa a perguntar a Estela por que ela escolheu estudar no exterior, e Estela revela isso. Ela não queria ser vista como simplesmente talentosa, mas sim querendo ser reconhecida por suas próprias habilidades, e é por isso que ela mudou-se para cá para provar seu valor. Mais tarde, Estela entra em seu quarto para se desculpar com Ikki, mas o encontra dormindo profundamente enquanto ela o admira por um tempo. Sem querer, ele acorda, para constrangimento dela. Ela pede desculpas a ele e concorda em ser seu servo ou cachorro, conforme seu anterior acordo para realizar seu desejo. No entanto, ele simplesmente ri e pede que ela seja sua companheira de quarto, ao que ela relutantemente aceita. No dia seguinte, quando eles terminam sua corrida matinal juntos, ele casualmente menciona que correr 20 km diariamente como parte de sua rotina, fazendo parecer tão comum quanto escovar os dentes. Ela responde dizendo que conseguiu acompanhá-lo hoje, sugerindo que pode igualar o ritmo dele. Ele então revela que sua irmã está começando a escola naquele dia, o que levanta suas suspeitas, mas ele a tranquiliza dizendo que eles são realmente irmãos de sangue, e irmãos na sala de aula. O novo professor, Yuri Oriki, dá as boas-vindas a todos os recém-chegados e explica as regras para a próxima competição. Ela informa que a seleção agora será baseada em lutas reais e os 6 primeiros colocados serão escolhidos como representantes da escola. Mas assim que ela está prestes a elaborar as técnicas de luta, algo bizarro acontece. Ela chama um líquido vermelho por todo o chão, criando um parecer digno de um comercial de suco de tomate. Mais tarde, Ikki e Estela visitam no hospital, e ela explica que isso acontece quase diariamente. Ela vomita cerca de 1 litro de líquido vermelho
vermelho por dia. Ele a aconselha a ter calma e não se esforçar muito e revela a Stella que é por causa de sua ureia sensível. Ele conseguiu ser aceito na escola. A caminho da classe, a garota chamada Kagami de repente se aproxima dele, elogiando seu desempenho na batalha simulada e animadamente pediu uma entrevista. E ele cora e Stella vai embora, visivelmente chateada com ciúmes. Levemente, ele recusa a oferta de entrevista e corre para alcançar Stella, tentando acalmá-la. No entanto, é interrompido novamente por uma garota chamada Shizuku, que se aproxima dele, chamando Anne-sama de irmão. Ele cumprimenta calorosamente a irmã, mas ela surpreende a todos ao beijá-lo nos lábios, deixando os espectadores ofegantes, chocados e desaprovados. Shizuku expressa o quanto sentiu falta dele durante os 4 anos em que estiveram separados, mas Stella intervém, afastando-a dele e repreendendo por se envolver em uma atividade tão indecente com sua irmã. Shizuku começa a discutir com ela por causa do frio, e no calor do momento, Stella acidentalmente revela a todos que ela e Ikki tem uma relação de servo e mestre com ela, deixando todos chocados, ouvindo esse esquizoide, que lhe chamou a água. Ikki e Stella seguem o exemplo invocando sua própria espada, e a tensão aumenta quando eles trocam insultos sobre a aparência física uma da outra, antes de se lançarem em um ataque. A diretora intervém, levando-as ao banheiro feminino, e severamente avisa que o uso de armas fora das áreas de treinamento designadas é estritamente proibido e, como punição por seu comportamento, ordena que limpem todos os banheiros femininos por uma semana. Depois que o diretor sai, em vez de se envolver em uma partida de espadas, eles continuam sua batalha verbal, trocando insultos sobre suas aparências físicas mais uma vez. Após a detenção, Shizuka avisa Stella para não se comportar descaradamente e revela como se sentia dolorida sendo tratada como se ele nunca tivesse existido, o que a choca mais tarde. Stella confronta Ikki sobre essa revelação e ele se abre sobre sua infância difícil. Ele compartilha como sua família o tratou miseravelmente por não ter poderes semelhantes aos de seu avô Ryoma, que era um samurai bem conhecido e poderoso. Eles agiram como se ele nunca tivesse existido e o excluíram de todas as funções familiares. Ele lembra de um incidente em uma festa de ano novo quando não aguentou mais o descaso e decidiu fugir de casa. Perdido e sem ter para onde ir, estava à beira do abismo, de aceitar sua fé. Mas então seu avô Ryoma apareceu e o encorajou a não desistir, onde suas palavras agora o inspiram a se tornar seu forte e poderoso cavaleiro, assim como seu avô. Ele revela que ninguém lhe ensinou nada e ele teve que aprender tudo sozinho. Até agora, a ideia de ele se tornar um cavaleiro era difícil para todos aceitarem, e o antigo diretor criou regras para garantir que ele fracassasse e o impedisse de se formar. No entanto, o novo diretor está muito melhor e está tentando ao máximo ajudá-lo, e, como resultado, ela o designou para trabalhar com Stella no dia seguinte. Ikki e Stella treinam com suas espadas em preparação para a próxima competição, onde esperam ser eleitos como representantes da escola para os 7 estrelas. Após o treino, ela informou que recebeu um e-mail da escola revelando que seu oponente era momentâneo, um aluno da 3ª série. Ele começa a contar a ela sobre o estilo de luta de Momeni, mas ela o impede de expressar sua preferência por não saber muito de antemão, e explica que considera essas batalhas como treinamento para futuros encontros com oponentes desconhecidos. Ele concorda com ela, reconhecendo que nem sempre serão capazes de antecipar as habilidades de seus oponentes, em seguida, comentando sobre como eles se dão bem, fazendo com que ela core enquanto a campainha da escola toca, sinalizando o início das aulas. Stella reúne sua coragem para perguntar a ele sobre um encontro no dia seguinte. Com um roseado nas bochechas, ela abre a boca para falar, mas antes que ela possa pronunciar uma palavra, seu telefone toca com uma mensagem de texto de sua irmã, que pediu que ele fosse às compras com ela no dia seguinte, que ele responde que ele vai. O coração de Stella afunda como um balão esvaziado e seu rosto passa de esperançoso a enfurecido, e isso em uma fração de segundo. Então, no dia seguinte, ela marca junto com Ikki e Shizuku de ciúmes, e começam a brigar por ele, mas ele os interrompe questionando Shizuku sobre o homem que ela trouxe. Shizuku apresenta como Alice, sua colega de quarto que brinca tentando seduzir Ikki, o que a irrita. No entanto, Alice durou como uma piada. Eles pegam o trem até o shopping e ao chegar percorrem diferentes lojas, ainda exclamam que é a primeira vez dela no shopping japonês, mas param. Mas em seus rastros, quando ela vê Ikki e Shizuku de mãos dadas, ela começa a gritar com Shizuku, acusando-a de comportamento inadequado. Shizuku explica que foi apenas um gesto inocente entre irmãos, mas Stella responde que não parecia tão inocente. Quando Shizuku o beijou na frente, todo mundo outro dia, Stella então pergunta a Ikki se ela poderia segurar sua mão também, agindo como uma perdedora patética. Ela é, mas é ela quem rapidamente intervém, dizendo-lhe que um servo não deve segurar a mão de seu senhor e dispensa Stella como se ela fosse nada. Ela é reprovada e o arrasta para longe
longe dela, e Stella começa a gritá-lo enquanto Alice tenta consolá-la mais tarde. Eles fazem lanches em um restaurante no shopping, e Shizuku acidentalmente derrama uma gota de sorvete sobre ela. Ikki esfrega suavemente o sorvete de sua bochecha e o lambe, fazendo com que Stella fique com ciúmes em sua tentativa de obter tratamento semelhante. Stella esfrega o sorvete em todo o rosto e pede para Ikki fazer o mesmo. No entanto, Ikki acha esse gesto um pouco demais e decide pegar uma toalha. Shizuku a chama de estúpida e patética por seu comportamento enquanto Alice, para ela, a encoraja, dizendo que vai torcer por ela. Mais tarde, no banheiro masculino, Ikki tem uma conversa com Alice sobre sua irmã, dizendo que ela é sempre muito reservada, e ele fica surpreso que ela se abra para Alice e o agradece por ser amiga de Shizuku. De repente, eles ouvem um barulho do lado de fora, levando Alice a puxando. Para ser sombreada e para se esconder, um grupo de homens vestidos de sequestradores entra no banheiro, mas achando que está vazio, eles vão embora. Uma vez no litoral, é claro que Ikki e Alice emergem de seu esconderijo de sombras. Quer saber o que está acontecendo? Ikki especula que as pessoas dentro do muro podem ter sido feitas reféns pelo grupo de homens. Em resposta, Alice convocou sua espada, o Eremita das Trevas, e explica que ela pode controlar sombras com ela, permitindo que ela se mova dentro das sombras. Aproveitando essa habilidade, Alice cria seu portal de sombras e leva para a segurança espaço através dele. Ao chegarem à ala de segurança, encontram os guardas amarrados e inconscientes, provavelmente face à anestesia. Poderia informar prontamente o diretor da escola sobre a situação. Depois de consultar os outros membros do conselho, o diretor concede a Ikki e seus amigos Red e solta para capturar os sequestradores e lidar com a situação. Enquanto isso, os sequestradores levaram todas as mulheres e crianças para dentro do shopping como reféns, incluindo Stella e Shizuku. Shizuku avisa Stella para não chamar a atenção para si mesma. Ela tem um plano. No entanto, um dos sequestradores começa a intimidar uma senhora e seu filho sai em sua defesa jogando um sorvete no sequestrador. Enfurecido, o sequestrador pretende atirar na criança, mas Stella intervém a tempo. Ela diz que o menino, usando seu ataque de dragão de respiração de fogo contra o sequestrador. Em retaliação, o sequestrador atira nela, mas Stella permanece ilesa graças ao seu lendário vestido de imperatriz que pode resistir a balas. De repente, um misterioso homem encapuzado chamado Bishop, que por acaso é o chefe, aparece e intervém, dirigindo-se a Stella como uma princesa. Ele repreende o sequestrador, assedia a criança e decide punir a mãe. Stella, alimentada por sua determinação em proteger os inocentes, invoca sua espada de fogo e lança um poderoso ataque contra Bishop. No entanto, para sua surpresa, Bishop contra-ataca usando seu anel de julgamento e atributo de crime e punição que tem a capacidade de absorver qualquer ataque direcionado a ele, convertendo a energia dos ataques em uma forma de punição. Despreparado para uma defesa tão formidável, o ataque de Stella é absorvido pelo anel de julgamento. Bishop então revida, socando-a no intestino, mandando-a voar pelo ar antes de pousar com força. Ao redor, ele explica friamente as capacidades de seus anéis, enfatizando que eles são projetados para transformar a força das ações criminosas em punições. Ele zomba dela por tentar ser uma heroína e a apresenta uma maneira de salvar os reféns, mas para isso ela tem que tirar suas roupas na frente de todos. Ela passa a fazer o que ele diz para salvar os outros, e todos desviam o olhar enquanto isso. Ikki fica furioso com o chefe, e tenta se libertar da sombra de Alice, que prende sua sombra na parede para que ele possa ver Stella numa situação vergonhosa. No entanto, Alice impede que o Ikki interfira, explicando que Shizuku pode criar uma barreira mágica sem nenhum perceber. Apesar disso, não suporta ver Stella nessa condição e continua lutando para se libertar. Só que seu Shizuku libera seu poderoso rugido de ataque de ondas, criando uma barreira mágica ao redor dos reféns. Este show ordena que os sequestradores atirem em todos, mas nada acontece. Tudo graças à barreira mágica do Cruzeiro de Shizu, aproveitando um risco calculado. Ikki consegue atacar Bishop correndo em círculos aleatórios antes de executar seu ataque secreto de espada relâmpago, que corta Bishop bem no braço. Ele explica que sua espada é mais rápida do que a visão de Bishop, impossibilitando que ele absorva o ataque. Alice e Stella acabaram com os outros sequestradores. Ao vê-la segura, abraçam Stella aliviada e pedem desculpas. Shizuku chega com suas roupas e pede para Stella se arrumar, enquanto admirava sua coragem por enfrentar o chefe. Quando pensamos que tudo voltou ao normal, uma mulher do grupo se apodera de um refém e ameaça prejudicá-la. Devem durar mal sentindo que um de seus membros o atingiu nos reféns por precaução. No entanto, a situação toma um rumo surpreendente quando um cara misterioso chamado Kiriara aparece do nada e elimina a mulher usando seu laser nebuloso da lua. Para a surpresa de todos, Eka imediatamente reconhece Kiriara da escola.
Stella. Mais tarde, Kirara leva todo o crédito pelo ato heróico e se gaba de suas habilidades para os outros alunos da escola. Para grande aborrecimento de Stella e Shizuku, Anki se aproxima de Kiriara e agradece por salvar os reféns, mas Kiriara provoca e insulta os poderes de Ikki. Irritada com isso, Stella entra em cena para se defender, mas ele a impede de escalar o jogo. Durante sua recaída, revela que Ikki não é tão poderoso quanto ele afirma ser, contando o encontro passado onde Ikki aparentemente fugiu de uma batalha contra ele, deixando Stella chocada, e então acrescenta que o primeiro adversário de Ikki na próxima competição é ninguém menos que ele mesmo. No dia seguinte, a competição começa e a primeira adversária de Stella é Multani, também conhecida como a Tanque Pesado. Devido à sua defesa formidável, ela possui um dispositivo de armadura muito raro conhecido como Gold Leaf, que libera uma tremenda quantidade de poder em situações de combate próximo. O público aplaude o momento, curtindo por suas habilidades de combate e senioridade na competição, acreditando que ele será um adversário difícil, mas ela o encara com confiança inabalável e o intimida. Então, como resultado, ela se declarou a vencedora, chocando a todos e provando sua proeza como uma candidata formidável na competição. Após a batalha, Shizuku e Alice discutiram a performance de Stella. Alice elogia Stella, mas Shizuku descarta, dizendo que derrotar um oponente fraco não é algo para se gabar. Nesse momento, Stella participa de uma conversa e os parabeniza também pelas vitórias. Mais tarde, Ikki assiste a um vídeo de Kurt Harris lutando junto com Stella, e fica chocado com suas habilidades. Stella pergunta se Kuriara estava usando uma técnica de área invisível, um método que torna a presença e o cheiro indetectáveis, essencialmente criando uma camuflagem perfeita. Aqui confirma que é uma característica da arma de Kuriara que lhe dá uma vantagem complicada. Stella expressa sua antipatia por curá-la como estilo de luta, que envolve atacar inimigos de uma distância segura usando camuflagem furtiva. Ikki concorda, dizendo que se Stella enfrentasse Kuriara em batalha, ele provavelmente se retiraria, pois seus ataques de amplo alcance facilmente contraporiam suas táticas invisíveis de furtividade e área. Ele, então, revela isso. Kuriara geralmente evita lutar contra oponentes que utilizam ataques de combate de grande alcance como Stella, e que Kuriara ganhou o apelido de caçador por causa de suas táticas sorrateiras. Ela desaprova a abordagem covarde de Kuriara, referindo-se a ele como uma galinha, mas também reconhece que ele pode provar ser um oponente formidável contra Ikki. Ela expressa preocupação com a segurança dele, e pergunta se ele vai ficar bem de frente para ele. Ikki a tranquiliza, afirmando que ele encontrou uma maneira de derrotar Kuriara e está confiante de que sairá vitorioso. Mais tarde, enquanto em uma corrida determinava encontros de Ikki, Alice que pergunta se havia algum histórico de briga entre ele e Kuriara. Ele se abre para Alice sobre seu passado e conta que no ano passado sua família, que tinha conexões com o diretor da escola anterior, viu a oportunidade de expulsá-lo da escola e matá-lo. Viu isso como uma oportunidade de atingi-lo e começou a intimidá-lo. Carregou-a, desafiou-o para um duelo para provar o seu valor, mas ele não estava interessado em participar. Apesar da relutância de, o portador persistentemente o importunou e o atacou repetidamente, mesmo quando estava desarmado e não estava disposto a se envolver em uma luta. Com isso, não foi punido ou expulso pelo diretor da escola. Depois de ouvir isso, Alice expressou sua simpatia e desejou-lhe sorte antes de partir. À medida que a batalha se aproxima, Stella pergunta a Ikki se ele quer assistir às batalhas em andamento. Quando ele responde que estará na área de espera, focando em suas estratégias na área de espera, ele recebe instruções da tela digital avisando que a batalha de competição não é uma simulação e pode causar sérios danos. A tela pede que ele prossiga apenas se entender totalmente as consequências e apertar com confiança o botão para aprovar sua participação. De repente, uma garota vestida com um kimono vermelho zomba dele por tomar decisões precipitadas, mas ele responde que ele está confiante em suas habilidades e não hesita. Ele a reconhece como Seiko, a princesa demoníaca da liga principal, e ela fica emocionada por ele saber sobre ela. Do nada, ela o abraça e se oferece para lhe dar aulas particulares especiais. Naquela noite, no entanto, a conversa é rudemente interrompida pelo diretor, que questiona Seiko sobre sua má conduta contra Ikki e a lembra sobre a partida que ela deveria supervisionar. Seiko, que deveria ser um novo instrutor, tenta se esconder atrás de Ikki, mas o diretor a arrasta para longe dele. Quando a partida começa, Ikki relembra sua infância e a primeira vez que ele o conheceu. Stella anunciou-a com entusiasmo, dá as boas-vindas a todos para o jogo, e muito para buscar seu aborrecimento. Ela tem o dever de ser a comentarista. Kerry Howard entra na arena com confiança, recebendo aplausos da multidão. Ikki entra na arena e batalha. Kuriara usa sua técnica invisível diária para atacar Ikki de diferentes direções, enquanto zomba e provoca ele. Apesar do desafio, Ikki consegue desviar a maioria dos
os ataques a laser de Kuriara, traçando habilmente sua origem para localizá-lo. No entanto, Cary Harris desaparece de repente e anuncia que ele vai informar Ikki sobre onde ele vai atacar. Por realmente atacá-lo com essa nova estratégia, Kuriara consegue desferir vários golpes no corpo de Ikki. Como resultado, Ikki sofre ferimentos graves com o ataque inesperado. Ele explica que agora pode usar sua própria visibilidade em seu ataque a laser. Assim, Ikki não será capaz de desviá-los como anteriormente. Vendo Gang Ikki mal atacada, Stella fica irritado e se pergunta por que ele não atacou primeiro. No entanto, Alice explica que provavelmente ele estava nervoso, o que faz com que Stella perceba a verdade e se sinta culpada por não reconhecê-la antes. De volta à arena, R continua seus ataques implacáveis a Ikki e decide revelar a todos a condição que fez com o novo diretor para sua graduação. A condição é que Ikki deve vencer a batalha do Festival 7 Estrelas. Caso contrário, ele não terá permissão para se formar. Quando o público ouviu essa revelação, eles começam a rir. Como a batalha das 7 estrelas é extremamente difícil de vencer e eles zombam dizendo que não há como uma classificação F. Como ele ganhar, Cary Arrow desfere um golpe fatal e desaba o Prota para o chão. Enquanto Kuriara o chama ironicamente de o pior, a multidão se junta em risos e cânticos. Pior também é levantar as inflamações orais de Stella, e ela exige que todos se calem e parem de zombar de seu cavaleiro favorito. Ela então encoraja Ikki a não desistir, e ao ouvir suas palavras, ele encontra a determinação de se reerguer e agradece antes de se preparar para contra-atacar Kuriara. Ele percebe que precisa confiar em sua técnica imperfeita para atacar o maluco, matando-o como ataques utilizando sua visão perfeita. Ele vê através de tudo, e com seus movimentos, com sucesso consegue derrotá-lo, emergindo como vencedor. No entanto, a tensão da intensa batalha cobra seu preço e o Ikki desaba no chão. Seiko explica a todos que usou sua técnica de roubo de espada, que lhe permite entender a lógica de seus oponentes e usá-la contra eles, assim como fez com Stella durante a partida. Mais tarde, no hospital, Stella fica ao lado de Deus, sentindo-se profundamente preocupada com ele. Exausta dos acontecimentos, ela acaba adormecendo ao lado dele, compartilhando um momento emocionante juntos. Enquanto isso, Alice consola Shizuko, que foi emocionalmente afetada pela intensa batalha e suas consequências. Stella acorda. Ela repreende por vê-la dormir sem acordá-la. No entanto, ele aproveita o momento para confessar seus sentimentos por ela, expressando quão feliz ele está por ter conhecido. Stella retribui seus sentimentos e o beija na bochecha no momento terno. Eles prometeram ficar juntos e se esforçar para alcançar o mais alto título de cavaleiro e estão ansiosos para enfrentar um ao outro na batalha final. Já se passaram 2 semanas desde que Stella e Ikki confessaram seus sentimentos um pelo outro, mas Ikki ainda não tomou nenhuma atitude sobre isso, causando Stella se preocupar. Ela se vê praticando com sua espada, preparando-se para as próximas batalhas, mas suas preocupações com o relacionamento deles persistem. Enquanto isso, na partida de seleção, Ikki tem um desempenho excepcionalmente bom, vencendo 5 partidas consecutivas e assim, restabelecendo-se como um adversário formidável, perdendo a reputação de ser o pior. O público o elogia, referindo-se a ele como o rei da espada não coroada. Mais tarde, depois de uma de suas partidas, aquela garota repórter, Agami e seu amigo se aproximaram dele e expressaram seu desejo de aprender espadachim com ele, e sem hesitar, ele concorda. Isso deixa Stella preocupada e com ciúmes, pois sente que mais pessoas estão buscando a atenção de Ikki e podem criar competição por seu afeto, e potencialmente, causar problemas para a relação deles, ficar com ele, receber o carinho de tantas meninas. Os meninos de sua classe também começam a invejá-lo e decidem intimidá-lo. Quando a aula começa, o instrutor Yuri-chan entra, mas antes que ela possa começar a ensinar, ela vomita líquido vermelho na turma, novamente causando pânico entre os alunos e levando à demissão. De volta ao quarto deles, Stella expressa sua frustração para Ikki, dizendo que ele é muito generoso e deveria priorizar passar mais tempo com ela em vez de ensinar os outros. Por mais Ikki que seja, sendo um pouco alheio, não entende totalmente suas reais preocupações, e casualmente responde que ele não se importa em ajudar os outros, assim como Stella está prestes a expressar seu desejo de um relacionamento mais envolvido. Ela vê aquilo, e que adormeceu, o que alimenta ainda mais sua raiva e frustração. No dia seguinte, Ikki ensina as meninas a equilibrarem uma perna, uma técnica de arte marcial chinesa para melhorar a força do núcleo. Ele explica que durante uma luta é colocado mais peso em uma perna do que em ambas, tornando essa técnica essencial. A repórter Tagami toma notas diligentemente da lição, ansiosa para publicar um artigo sobre ela no futuro, vendo-o cercado de garotas. Os meninos da turma crescem cada vez mais, irritado e confrontá-lo. Eles o chamaram de senpai fracassado e algumas de suas armas para desafiá-lo. No entanto, para sua surpresa, ele facilmente os manipulou sem usar sua espada espiritual.
casual, desviando sem esforço seus ataques com suas próprias mãos. Percebendo sua força, os meninos aceitam sua derrota e se curvam a ele, expressando sua inveja e desejo de serem fortes e populares como ele. E mudando de coração, os meninos pedem para ensiná-lo também. Querendo aprender com ele, ele felizmente concorda em se tornar seu mentor e eles se dirigem a ele como seu mestre. Enquanto isso, novamente continua tomando notas, capturando cada momento dessa inesperada reviravolta. Mais tarde, Shizuku se aproxima dele com bebidas e pede que ele ensine sua esgrima como bem. No entanto, ele sugere que ela pode aprender com um mestre de família. Shizuka pergunta do porquê Stella está segurando 2 garrafas de suco também. Constrangida, Stella explica que é porque estava com muita sede e passa a beber as 2 garrafas de suco. Na verdade, ela queria ser a única a dar-lhe refresco, mas Shizuku bateu nela. Então, Stella finge que as bebidas são para ela mesma para evitar parecer uma perdedora frente a ele. Depois de sua maratona de bebida, Stella insiste que quer que ele a ensine também. No entanto, quando ela o vê hesitando, ela retira a ideia e foge irritada e chateada em seu caminho. Ela se depara com Alice, que a questiona sobre sapatos e paradeiro da equipe. Ela diz a ela para saber o que está novamente na mão de Alice. Ela explica que se trata de um jogo de Otun chamado Escola Particular que copia a academia, e entrega para ela jogar. Mais tarde, em seu quarto, ela joga o jogo de Otone, imaginando os personagens como Ikki, e deseja que ele também possa ser mais afetuoso, como os caras de Otone. Nesse momento, Ikki entra na sala e a surpreende. Ele pergunta se ela quer se juntar a ele e aos outros, onde ele lhes dará aulas de esgrima. Ainda chateada com ele por mais cedo, ela perguntou por que ela deveria se juntar a ele. Em resposta, ele diz a ela que ela já ultrapassou os níveis que ele poderia ensinar e elogia suas técnicas de jogo de espadas, que são totalmente diferentes das suas. Então, ela concorda em se juntar à piscina para vê-lo treinar outras pessoas. Mais tarde, no caminho de volta para o quarto, no ônibus, eles seguram a mão um do outro, encontrando conforto na presença um do outro. No entanto, seu momento de paz é interrompido quando ambos recebem simultaneamente um e-mail da escola informando sobre seus respectivos adversários nas próximas partidas. Ikki enfrentará amanhã o secretário do Conselho Estudantil, e Stella enfrentará o secretário do Conselho Estudantil no dia seguinte. Ikki enfrenta amanhã na batalha quem tem um ataque chamado Runner's High, que permite que ela continue correndo em uma velocidade insana até que ela decida que quer parar as lutas, e que quer acompanhá-la, mas ele consegue ultrapassá-la e capturá-la, garantindo sua vitória na luta. Enquanto isso, Stella luta contra Ikazuchi, que usa sua habilidade chamada acúmulo de peso e a ataca, mas ela consegue derrotá-lo, garantindo sua vitória na partida, assim como Ikki. Mais tarde, Shizuku se junta a Ikki para parabenizá-lo por sua vitória, oferecendo-se para dormir ao lado dele e amamentá-lo de volta para o normal. Stella fica revoltada com isso e pede que ele mantenha distância de Shizuku. No entanto, Shizuku liga seu charme e se apaixona por isso, aparentemente sem saber das intenções de Shizuku. Ela provoca Stella, apreciando sua vitória e enfatizando o vínculo entre irmãos, pedindo a Stella para não ficar entre eles. De repente, Alice revela que eles foram seguidos por alguém, por quase uma semana. Isso poderia fazer com que o Stalker surgisse. Uma garota tímida chamada Zaatsuji sai de trás de uma árvore usando galhos como cobertura. Stella lembra que a Ikki que ela é a mesma garota que acidentalmente bateu com uma bola durante o treino na piscina. A garota começa a entrar em pânico e rapidamente deixa o local, mas em sua pressa ela acidentalmente cai em um poço d'água próximo. Eles a resgatam da água e a levam para o hospital. Eu, como peço desculpas pelo comportamento dela e revelo que é aluna do 3º ano. Ikki reconhece seu sobrenome e pergunta se ela é filha de Kaido Ayatsuji, um renomado mestre da espada. Ela confirma que é de fato sua filha, o que emociona. Ela é sua tripulação. Diz a Stella que Kaito é conhecido como o último samurai que obteve vitórias em muitas batalhas e torneios de prestígio, apesar de não possuir nenhuma habilidade mágica como eles. Ikki compartilha sua admiração pelo pai de IAS, dizendo-lhe isso. Ele era dele quando ele era uma criança. Perguntei. Depois revela que ela, papai, não é mais participante ativamente de partidas devido a uma lesão de suas batalhas anteriores que o levou a ser hospitalizado. Ela é um golpe. Perguntas que eu faço perguntando por que ela foi perseguindo eles. Pergunto. Confessa que precisa de treinamento e prática sozinha há muito tempo. Ela queria a ajuda de Ikki para ensiná-la, mas ela era muito tímida para realmente perguntar a ele. Ikki gentilmente se oferece para treiná-la no jogo de espadas, e ela imediatamente concorda. Mais tarde, Ikki e ela praticam seu jogo de espada e ele observa que ela tem uma boa base, provavelmente devido a seu pai. Ele interrompe seu treinamento e a aconselha que, para melhorar, não deve simplesmente imitar os movimentos de seu pai. Em vez disso, ele a incentiva a encontrar seu próprio estilo e desenvolver suas técnicas
técnicas únicas. Ele então vai até ela para corrigir sua postura, e ela começa a corar enquanto Stella e Shizuku ficam com ciúmes de sua interação. Ele fala sobre como machos e fêmeas têm anatomia diferente e como ela pode usá-lo para sua vantagem, ao invés de imitar a técnica do pai. Após esta instrução especial, Maya começa a progredir em sua formação e fica impressionada com os ensinamentos do prota. Mais tarde, ele pede desculpas a ela por ter posto a mão na massa em seu treinamento, e ela diz a ele que não é um grande problema. Como Stella e Shizuku, que observar o vínculo deles, elas chegam e entendem que o prota estava simplesmente ensinando-se jogo de espadas, e seu ciúme diminuiu. Ais diz a ele que agora está confiante em melhorar suas habilidades e fica determinada a vencer o festival de batalha de 7 estrelas. Mais tarde, em seu quarto, Stella pergunta a Ikki se ele gosta de dar instruções especiais para pessoas, e pede brincando o mesmo tratamento, mas ele diz-lhe que não é assim e garante-lhe que ela não deve ficar insegura, e ele só tem sentimentos por ela. No dia seguinte, Ais e Stella treinam um contra o outro e os observam felizes. Após o treino, o Ikki os presenteia para jantar como um gesto de gratidão. Na venda do restaurante, ela come como um porco, pois não precisa pagar a conta. Ikki pergunta como ela mantém sua figura apesar de comer tão ferozmente. Aquiles estranha isso e muda de assunto. Então, expressa sua gratidão a Ikki por ensiná-la, e ele modestamente diz que não é grande coisa. O resto do jantar teria prosseguido sem qualquer ação, mas o problema surge quando uma gangue de homens liderada por um cara grande chamado Corrado se aproxima de sua mesa e assedia. Ikki intervém e diz para eles ficarem longe, mas eles tentam provocá-lo para uma briga. Corrado quebra uma garrafa na cabeça de Ikki e o desafia. À medida que a situação se agrava, os demais clientes temem pela segurança e fogem do local. Mais tarde, tenta chamar a polícia, mas é impedida por uma garota misteriosa vestida de branco carregando um guarda-chuva combinando. Testemunhando Ikki sendo espancado, Stella está pronta para intervir e defendê-lo, mas ele a impede. Eles continuam a provocá-lo, mas ele sorri como um psicopata e permanece calmo, acolhendo seu ataque de volta. Cansado de não receber nenhuma reação dele, os bandidos acabam desistindo de suas tentativas de provocá-lo e vão embora. Depois que os bandidos saem, Stella repreende Ikki por deixá-los fugir e impedi-la de intervir também. Ele calmamente explicou que se absteve de retaliar para evitar ser expulso da academia, mas Stella lhe disse que ele não precisava usar sua espada para que ele não fosse expulso, e que ele poderia ter enfrentado os bandidos de mãos nuas, pois eles pareciam muito fortes. De repente, um garotinho aparece do nada e informa que Corrado é conhecido como o Devorador de Espadas e é o as da academia chamado Habanero. O garoto aplaude o julgamento de Ikki e revela que Corrado estava entre os 8 primeiros do Festival de Batalha de Estrelas do ano anterior, chocando a todos. A misteriosa garota do guarda-chuva também aparece e concorda. A declaração dos meninos. Stella pergunta a Ikki se ele conhece algum deles e ele diz a ela que o garotinho é chamado de Takata, que é o vice-presidente do conselho estudantil de outra academia, e que a misteriosa senhora é canadense que está encarregada de contabilidade da mesma escola. Stella fica desconfiada do garotinho que o Kata oferece para curar dores, feridas que aceita sua saída. Mais tarde, no caminho do restaurante, ela faz perguntas a Ikki se ele está bem e diz que está perfeitamente bem, tudo graças ao tratamento dos meninos. De repente, ele recebe um e-mail da escola informando que sua próxima batalha de seleção é com o Ayers. Isso cria uma tensão constrangedora entre eles e ela foge envergonhada durante seus treinamentos. Fica muito distante e deixa de ir aos treinos. Juntos, Ikki discute o assunto com Alice, que o aconselha a relaxar, e diz que Ayers fará um movimento antes de sua batalha. No dia seguinte, como previsto, Ikki recebe uma mensagem de Ayers pedindo que ele a encontre sozinho, no edifício da cobertura 3 horas da manhã. Alice avisa o que pode ser uma armadilha, mas Ikki decide ir, afirmando que ele não pode recusar um pedido de seu amigo. Alice o alertou novamente que ele deveria estar preparado para terminar sua amizade com ela se algo der errado. Apesar da preocupação de Alice, ele continua teimoso, afirmando que não vai quebrar a amizade, não importa o que aconteça, e vai ao encontro dela mais tarde, como ela pediu. Ikki pergunta o que ela quer falar, e ela pergunta sobre a promessa que ele fez com Stella para ganhar o torneio. Ele responde que eles vão dar o seu melhor e lutar com tudo que tem para tentar e vencer. No entanto, ela continua insistindo, perguntando o que ele fará se tiver que enfrentar um inimigo que ele sabe que não pode vencer. Ele insiste nisso. Ele continuará a lutar de forma justa com todas as suas forças, mesmo que não vença. O Ais discorda dele e argumenta que a justiça que não produz resulta em suas bobagens. Ela então invoca sua espada e se joga do telhado. Ikki corre para ela, e ajuda e usa seu ataque final Itoshima para salvá-la. Após o incidente, ela revela que o enganou para usar sua poderosa técnica depois de certo, o
que só pode ser usado uma vez agora, com o jogo da seleção começando em 10 horas, você não terá tempo para se recuperar totalmente e usar o ataque novamente. Ela explica que agora tem chance de vencer ele, sentindo-se traído, e que pergunta por que ela está indo tão longe para vencer. Ela simplesmente responde que vencer a partida é tudo o que importa. Ele adverte que suas ações podem trazer desgraça para sua família e para si mesma, mas ela permanece firme, afirmando que ela pode não ser uma espadachim habilidosa, mas ela garantirá que ela vença a partida, não importa o que aconteça. Mais tarde, ele volta para seu quarto e desmaia sobre a Estela adormecida, acordando-a. Inicialmente, ela acha que ele pode estar fazendo algo, mas ao perceber que ele não consegue nem ficar em pé, ela o leva às pressas para o hospital. Ele acorda no hospital e vê Shizuko e Alce junto com Estela, todos preocupados com seu bem-estar e desejando-lhe uma rápida recuperação. Ele se levanta assustado, pensando que perdeu a partida, mas Estela garante que ainda tem tempo. Só então o diretor entra na sala e o leva para uma investigação e questionamento sobre o evento. Isso aconteceu, e que se recusa firmemente a discutir o que aconteceu. Informa ao diretor que está disposto a assumir a responsabilidade pelos danos causados ao prédio e aceitar sua punição. Desconfiado, o diretor pergunta se ele está cobrindo alguém. O diretor revela que há alguns anos, perguntou-do por que seu pai não conseguia nem segurar uma espada, depois de sua batalha individual com Corrado, que levou toda a sua terra e reconstruindo depois da batalha. Ele explica que Kaido está em coma desde então. Agora Ais é movida pelo desejo de recuperar tudo que foi tirado de sua família por Corrado, e ela vê o festival de batalha como sua última chance de recuperar sua família. Honra sim, mais tarde, e que reflete sobre a determinação de Ais em vencer, e Alice diz a ele que ele acredita que ela agora é como uma besta desesperada para provar até o limite. Ele pede para Estela ir com ele e procura de entender como derrotar o Ais. Alice fornece alguns insights, mas as habilidades da Ais permanecem em grande parte desconhecidas. Logo a batalha começa e o Ikki enfrenta o Ais na arena. Ele invoca sua espada imediatamente e ela pergunta se ele a perdoou ainda, e invoca sua espada escarlate. Ele rapidamente pula para atacá-la, mas ela usa um ataque misterioso que o corta em várias partes de seu corpo. Do nada, todos na plateia, incluindo Estela, estão confusos sobre que tipo de habilidades como possuir. Ninguém sabe de suas habilidades porque até este ano, ela não participou de qualquer batalha, e a batalha que ela venceu antes disso foi tudo por causa de sua esgrima, sem usar suas habilidades mágicas, e que parece estar em desvantagem, mas ele ainda a ataca. Ela então usa seu ataque misterioso e diz a ele que é seu gosto de ataque de arranhão de vento, que envolve usar seu dispositivo para criar redemoinhos e armadilhas invisíveis. No campo de batalha, a abertura da ferida é sua habilidade especial de dispositivos, e ela colocou vários cortes de espada invisíveis no campo de batalha. No entanto, isso é contra as regras da competição e ela tem sorte de que ninguém percebeu isso ainda. Ele habilmente se esquiva de seu ataque e consegue evitar seus truques. Ela fica surpreso com isso e se pergunta se ele descobriu sobre suas táticas determinadas a vencer. Antes que ele perceba totalmente seu padrão de ataque, ela o ataca furiosamente e ele desaba no chão de joelhos. Ele percebe que mais um ataque dela pode abrir ainda mais a ferida e ferir seus órgãos vitais, levando à sua derrota. Então, para combatê-la, ele usa uma técnica especial chamada guarda irregular e lembra de quando pediu a seu instrutor, Yuri, que seria o supervisor no Mesh Overlock, se o Ais violar alguma regra durante o processo. Apesar do potencial impacto negativo em sua vez e perspectivas, ele insistiu neste pedido. Sem saber disso, ela continua a atacá-lo ferozmente e ele diz a ela que ela está se perdendo completamente por não apenas ignorar suas lições, mas também suas próprias habilidades, tentando ser uma pessoa má. Ela não é alguém assim. Ele a incentiva a lutar de forma justa com orgulho, mas ela diz a ele que não há justiça. Apenas o orgulho salva seu pai e começa a gritar feito louco. Determinado a ajudá-la a recuperar seu orgulho, ele enfrenta sua cabeça e rebate todos os seus ataques, usando sua visão perfeita. Ela percebe que precisa ser mais rápida do que sua visão para vencer e pensa em todos os infortúnios que sua família enfrentou este ano. Ela o ataca com determinação. No entanto, ele usa um golpe poderoso, usando sua quarta espada secreta e a derrota apesar da derrota. Ikki elogia o legado de seu pai e oferece sua mão para ajudá-la a recuperar o que perdeu. Ele diz a ela que quando alguém é levado ao limite não tem para onde ir. A única coisa que os apoia é o orgulho que eles têm em sua espada. Perguntei, movido pelo apoio de Ikki, admite que ela estava se enganando e se sente infeliz por suas ações. No entanto, ele garante que ela ainda guarda força em seu coração, porque nunca abandonou a memória de seu pai. Tocado pela dor, pela bondade, ela oferece sua mão, buscando sua ajuda e orientação sem precisar de um motivo.
Ele diz a ela que quer ajudá-la porque ela é sua amiga. Ela se lembra de seu pai e vê Ikki como a personificação do espadachim cruel e verdadeiro. Como seu pai, ela implora por sua ajuda, e ele responde que a determinação dela é exatamente o que ele queria ouvir depois da batalha. Lembra-se com carinho de seus dias passados com ela. Devido ao problema cardíaco, ele teve que se aposentar quando ela ainda estava no ensino médio. No entanto, ele nunca desistiu de guiá-la e a seus outros alunos com dignidade inabalável. Ele ensinou a ela técnicas cruciais, como relaxar os ombros enquanto mantinha os braços fortes, apertar os pulsos sem forçar e dominar a técnica secreta Mushu. Eu achava esses ensinamentos desafiadores, mas o pai dela elogiava-a por seguir fielmente suas instruções. Ele constantemente a lembrava de se orgulhar de suas habilidades. Defendei sempre severamente os fracos e levantai-vos contra o mal. Essas lições ressoaram profundamente com os pedidos que eu pedi, e elas carregou em seu coração, mesmo depois da infeliz doença do pai. Mais tarde naquele dia, Stella lê em seu telefone sobre Corrado, que há 3 anos na Dunkle Academy entrou extraoficialmente em outras escolas e destruiu escolas de artes marciais pela cidade. Ele é conhecido como um comedor de espadas, e a AIS diz a ela que quando ele lutou contra seu pai há 2 anos, ele não usou sua verdadeira habilidade, mas confiou em truques de espada baratos para derrotá-lo. Ela conta a Stella e Ikki sobre aquele dia fatídico, e Corrado encontrou o pai. Ele pode meio que cair e seu pai pediu desculpas a ela por não estar lá quando anteriormente, e o atacou com os termos. Por fim, Corrado derrotou seu pai enquanto ela corria para ajudá-lo, cheia de arrependimento. Eu expressei a Stella que ela se culpa por não se levantar contra Corrado naquele dia e reivindicar seu lugar. Ela lamenta não ter sido capaz de ajudar seu pai quando ele mais precisava dela, e expressa sua decepção por a espada de Corrado não ter orgulho e habilidade. Não passa de bárbaro. Violência. AIS, então, os leva para o que antes era a casa de seu pai, mas agora pertence a Corrado. Ao entrarem, eles veem os membros da gangue de Corrado rindo e se aproximam deles e perguntam se eles sabem o paradeiro de Corrado. Depois de encontrar sua localização, eles confrontam Corrado, que apenas zomba deles. Ikki avança e o desafia para um duelo em nome de AIS, prometendo reconquistar a casa e a escola de sua família. Corrado provoca, mencionando sua falta de bravura no restaurante. No entanto, poderia afirmar com segurança que desta vez é diferente. Ele lembra Corrado que, embora eles sejam proibidos de usar seus dispositivos fora da escola sem permissão, esse lugar já foi usado em artes marciais. Como mestre de escola, se Corrado der permissão, eles podem se envolver em um duelo. Corrador concorda, afirmando que Ikki significa para mim suas qualificações antes que o duelo possa começar. Ikki joga as ideias dos membros da gangue de Corrado e pergunta se isso satisfaz a qualificação e responde. Corrado invoca sua espada mortal, Orochimaru, que pode se transformar em diferentes formas. A batalha começa e Corrado avança, mas Ikki, conseguindo se defender, Corrado começa a atacá-lo repetidamente e ele se esquiva com esforço antes de cobrar um Corrado, mas não tem impacto. Para ele fica intrigado com as habilidades de Corrado, e se pergunta se ele percebeu suas intenções. Corrado então transforma sua espada em uma cobra longa e mortal como criatura óssea e ataca. Dói ferozmente enquanto zombava dele. Apesar de seus esforços, a incrível velocidade e reflexos de Corrado fazem parecer imbatível, e ele mal consegue segurar seus ataques mesmo depois de usar sua visão perfeita. Ikki percebe que a habilidade de Corrado está em sua velocidade e reflexos, o que lhe permitiu derrotar o pai de AIS anteriormente. Sua lontra o aplaude por ser o primeiro a descobrir sua habilidade, chamada de contador marginal, e isso também após a primeira batalha a prosseguir, para atacar o Ikki, de 2 direções ao mesmo tempo, mas ele consegue se esquivar de seus ataques usando seu movimento de guarda irregular, então Corrado ataca de todas as 4 direções e o sobrecarrega, fazendo com que ele perca o equilíbrio e evite o ataque fatal. Eles continuam brigando e AIS percebe que a briga é parecida com o que aconteceu com o pai dela. Ela tenta intervir, mas Stella a impede, explicando que se ela interromper, não conseguirá a casa de sua família. Para a escola, Stella acrescenta que Ikki está gostando da luta e tentando descobrir como derrotar Corrado enquanto a batalha continua. AIS percebe que a derrota de seu pai não foi porque ela era fraco, mas porque Corrado era um oponente formidável. Observando Ikki se juntando à batalha, ela percebe que seu pai deve ter sentido a mesma alegria em sua última luta e se lembra dele pedindo desculpas por ser assim, mesmo que ele realmente tenha gostado. Arrependimento fugiu de AIS quando ela agora entende as palavras de seu pai, e ela começa a chorar, percebendo que ela não é uma verdadeira espadachim, pois não conseguia compreender completamente a mente e a alma da lutadora. Stella percebe a fraqueza de Corrado constantemente atacando devido ao seu contramovimento marginal, que está fazendo com que ele esgote sua resistência. Enquanto isso, Corrado elogia a teimosia
de Ikki. Ikki responde dizendo que odeia perder e está se divertindo demais para acabar com a batalha. Determinado, Ikki promete que vai vingar o infortúnio de seu pai e ataca Corrado, surpreendendo-o com a essência da técnica de Kaido. Ele emprega com sucesso a técnica secreta de Kaido Tenai Muvo, qual Kaito, e tentou usar em sua última batalha, mas não conseguiu. Acho que fica espantado que Ikki conheça essa técnica, e Stella revela que experimentou a mesma técnica para ele durante sua batalha simulada. Impressionado com o desempenho do prota, Corrado perguntou seu nome e lhe disse que eles continuariam sua luta no festival de batalha de 7 estrelas antes de sair e diz a ele: faça o que ele quiser com este lugar. Após a batalha, Ais pede desculpas por não entender o verdadeiro significado da esgrima, mas Ikki garante que a culpa não é dela, e a única razão pela qual ele ganhou hoje é que ele aprendeu a técnica secreta de Corrado observando seus movimentos. Ele acredita que ela é a verdadeira sucessora do legado de seu pai. Ikki expressa sua gratidão por seu encorajamento e diz a ele que ela precisa se igualar mais forte para ter confiança suficiente para continuar o legado de seu pai. Juntos, eles decidem reconstruir a escola de artes marciais que pertenceu a seu pai. Mais tarde, a Receita Federal confessou ao comitê de seleção que cometeu falta em sua partida contra ele, resultando em seu afastamento das partidas eleitorais e uma suspensão de 10 dias que ambos apreciam. Pedi para assumir a responsabilidade por seus atos. Nesse momento, Stella recebe uma mensagem de Ais revelando que seu pai recuperou a consciência. Animados com a novidade, eles comemoram cada um, a companhia dos outros. Mas seu momento alegre é rudemente interrompido por Shizuku e Alice, que estavam espionando sua conversa por trás de um banco. Stella rapidamente surge com uma história de capa, fingindo que eles estavam apenas tendo uma luta de polegar e nada mais estava acontecendo. Stella e Shizuku trocam insultos como costumam fazer, deixando Ikki de pé no meio de suas brincadeiras. Nas próximas batalhas, Ikki continua a garantir a vitória, vencendo os últimos 12 jogos consecutivamente sem uma única derrota. O seu desempenho incrível merece-lhe a admiração da multidão e eles aclamam-no como um mestre, referindo-se a ele como outro impressionado com o excepcional de Ikki. Desempenho nas partidas da seleção. O diretor reconhece ele e Stella como alunos estrelados com grande potencial em seu ano. Como resultado, o diretor os designa para o campo de treinamento da escola em um lugar chamado Okutama, onde receberão treinamento adequado. Animados com a jornada, Stella exclama sobre o ar fresco e agradece ao diretor por organizar o campo de treinamento. Ikki concorda que é bom ir uma semana de folga da escola em belos locais no caminho, e Stella consegue. Enquanto isso, Alice e Shizuka estão na estação de metrô. Ela expressa sua infelicidade por não ter conseguido impedir o irmão e Stella de irem na viagem e pede que ele venha com ela para torcer por ela. Mas ele diz a ela que infelizmente fez outros planos para hoje e a manda embora em um trem, incentivando-a a ser forte antes que ele saia depois do acampamento de treinamento. Stella gosta de passar tempo com Ikki, e o incentiva a fazer mais coisas amorosas e passa a beijá-la em vez de retribuir o carinho. Ele a interrompe e aponta para um grupo de pessoas que por acaso são os membros do conselho estudantil. Depois de chegar ao seu alojamento, Stella e um garoto chamado Renren têm uma feroz partida. Usando seus poderes mágicos, eles pareciam estar equilibrados, e todos que testemunham sua partida se perguntam que tipo de absurdo é o jogo, já que não é uma partida típica de badminton. E que pergunta a Lady por que eles estão aqui, e ela responde que eles têm que trabalhar para o Grêmio Estudantil e pergunta se ele está aqui pelo mesmo motivo. Ele percebe, ficou chocado que ela e Stella haviam sido enganadas pelo diretor. Mais tarde, Stella é obrigada a limpar o chão do campo de treinamento e a senhora do guarda-chuva informa que o campo de treinamento acontecerá aqui só depois de um mês. Até lá, todos eles têm que limpar todo o acampamento em preparação. Stella se arrepende de ter vindo e percebe que o trabalho do conselho estudantil é mais chato do que ela pensava. Todos estão limpando com grande entusiasmo, exceto ela, e ela começa a ver os membros do conselho estudantil sob uma nova luz. Percebendo as responsabilidades que eles têm, o menino e o Kata revela que eles só pediram ao diretor uma ajuda extra, e o diretor enviou ele e Stella. Ele diz a Ikki que o presidente do conselho estudantil, Topato, está morrendo de vontade de encontrá-lo. Uma vez a Lady informa o que Toka tem estado atrasado, fazendo alguma tarefa, e que ela logo se juntará a eles depois de seu trabalho chato de limpeza. Stella e Ikki decidem explorar e visitar as cachoeiras. Eles informaram os membros do conselho estudantil sobre seu plano e zombaram dele, sugerindo que ele quer ter tempo privado com Stella. Os membros do conselho estudantil desejam-lhe sorte e incentivam-nos a divertirem-se. Ikki e Stella sobem uma montanha que por acaso é mais íngreme do que ele pensava, mas Stella fica cansada. Ele perguntou se ela estava bem, porque mesmo mais cedo naquele dia ela só comeu 2 tigelas de miojo como uma garota normal. Em vez de
7 taças como costuma fazer. Ela diz a ele que está bem e eles continuam subindo a montanha. Enquanto isso, assim que chega em casa, ela que chega em casa e vai embora para o quarto dela, onde seu gato a cumprimenta carinhosamente, encostando-se em sua perna. Ela descobre fotos de infância de Iken mais novo, trazendo felicidade ao seu coração. Como ela admira as fotos, o prota é chamado para a sala onde está. Fica evidente que o seu pai quer conversar. No entanto, a conversa fica tensa quando Shizuko expressa seu descontentamento com a forma como ele trata Ikki. De volta ao acampamento, o estado de Stella piora e ela fica cada vez mais cansada e doente. Realmente cuida dela e sugere voltar para o acampamento, já que ela é uma melhora. Ela diz a ele que está se sentindo tonta e enjoada, e até questionam se o beijo que eles compartilharam ao outro poderia ter a engravidado. Ikki a tranquiliza dizendo que não é possível e se pergunta se ela está apenas interpretando a garota inocente ou sendo tola. Ele sugere que ela pode pegar um resfriado, mas Stella admite que nunca teve um antes e sente que seu corpo não está cooperando. Mas antes que pudesse levá-la para o acampamento, o treinamento começa assim. Ele a leva para uma montanha em vez disso. Ikki continua cuidando de Stella e verifica se há febre, assim como ele previu. Ela está com febre alta. Depois de consolá-la, eles falam sobre seu relacionamento e Ikki expressa seu desejo de falar orgulhosamente sobre sua relação com ambas as famílias. Nesse momento, ele é interrompido por um telefonema dos membros do conselho estudantil que estão preocupados sobre o seu bem-estar. Ikki explica a situação para eles, informando-os que eles estão atualmente dentro de um mountain lodge esperando a chuva diminuir. Sem que eles saibam, um stalker está observando Ikki e Stella e está relatando sua localização para alguém no telefone. Enquanto isso, na casa de Suzuki, ela e o pai continuaram a conversa tensa e ela acabou decidindo ir embora, afirmando que só voltou para casa por causa das mensagens da mãe. No entanto, seu pai revela que foi ele quem escreveu essas mensagens, fingindo ser sua mãe, pois sabia que ela não responderia a seus textos ou responderia a suas mães. Ela vai perguntar o que ele quer e ele afirma que está apenas preocupado com o bem-estar dela. Ele expressa orgulho nela por vencer todas as 12 partidas da seleção e garante que está confiante de que ela se tornará a representante da escola e participará do torneio 7 estrelas. No entanto, ela zomba de suas palavras e ressalta que Ikki também está indo bem na seleção de partidas também, questionando por que ele não se importa com isso. Ela então parte de volta para o Mountain Lodge. Ikki ouve algum barulho e sai para encontrar um ser gigante feito de rochas atacando seu alojamento. Ele corre de volta para proteger Stella. Ele a carrega para um local seguro sob uma árvore antes de enfrentar o monstro gigante da rocha. Invocando sua espada, Ikki ataca o monstro, mas para sua surpresa ele se divide em monstros de rocha menores, tornando difícil para ele derrotá-los. Os monstros o atacam e vão em direção a Stella em seguida. Nesse momento, Henry chega e resgata Stella. Passando por ela, o resto do Grêmio estudantil chega e luta contra a pedra. Monstros realmente especulam que os monstros devem ser controlados por um cavaleiro mágico. O Chika se junta a ele e explica que esse tem que ser o trabalho de uma pessoa usando esses fios de aço. Ele explica ainda que indivíduos com habilidade em arame de aço usam cordas mágicas para controlar remotamente substâncias inorgânicas como essas rochas. De repente, o presidente do conselho, Toka, chega e junta-se à luta. Ela explica que não importa até onde o fio de aço é usado, todos eles estão conectados pelos mesmos poderes do monstro, tornando-os rastreáveis. Toka usa seu ataque Thunder Slash para derrotar os monstros da rocha, e Aki fica surpreso com sua incrível força e habilidades. Seu poderoso ataque viaja através da corda mágica, ferindo o usuário de fio de aço, que ainda estava longe do local. Ikki se maravilha sempre como um dos 4 finalistas das batalhas do ano anterior e o cavaleiro mais forte da academia. Enquanto isso, Shizuko recebe uma mensagem revelando que sua próxima adversária na batalha das 7 estrelas será Toka, e acha essa notícia divertida. Na semana seguinte, Shizuko faz uma viagem pela pista da memória e relembra sua infância. Ela se lembra de como os adultos perdoam os erros diante do poder, mas seu irmão nunca se curvou. O poder inspirá-la a ser forte naquela época. Ela não sabia nada sobre a dureza ou totalidade da solidão que ele carregava, pois todos em sua família o tratavam como se ele nunca tivesse existido. Então, não importa o que aconteça, ela seguirá seus passos e provará sua força vencendo a luta contra Toka no torneio 7 estrelas. Mais tarde naquele dia, durante o almoço, Stella e Alice discutiram os poderes de Toka depois de ler um artigo. A filha Alice questiona sobre Toka. Quando ele responde isso, não conseguiu falar muito com ela e apenas testemunhou uma fração de seu poder durante sua batalha com o monstro de pedra. Mas mesmo agora foi o suficiente para confirmar os rumores de que ela é muito poderosa. Stella teme que Shizuko possa perder, e Alice diz a ela que está tendo batalhas
simuladas com homens de classe alta para usuários relâmpagos para se preparar para sua batalha com Toka. Ele ainda explica que a habilidade de Shizuka de controlar o poder mágico em um nível muito alto permite que ela crie água ultra pura que não conduz relâmpagos, contrariando a desvantagem natural que a água tem contra os raios. Apesar disso, Ikki ainda está preocupado com Shizuko, e embora ele queira que ela vença, ele não quer que ela seja dura consigo mesma mais tarde. Ela e sua equipe compartilham seus sentimentos com Alice, expressando seu amor por Dor e seu desejo de ser forte para ajudá-lo. Ela promete compartilhar sua força na próxima partida e provar a si mesma depois. A batalha entre Shizuku e Toka começa. Eles se enfrentam na arena. O comentarista anuncia que Toka é a número 1 na lista do ranking, e diz ao público que ela é tão rápida que se pode evitá-la e seu ataque de flash de luz dourada atingirá seu oponente em um piscar de olhos. Shizuku invoca sua espada 1 e Toka segue o exemplo invocando sua espada trovão. Shizuku relembra sua infância, como ama seu irmão e está determinada a vencer. Por um tempo, nenhum dos dois se mexe e simplesmente se olha, confundindo o público e os comentaristas. O instrutor Sakio, que é o supervisor desta partida, explica ao comentarista que os candidatos estão esperando para ver como seu adversário se move, pois ambos são fortes o suficiente para ser um campeão de 7 estrelas, mas aquele que se move descuidadamente perderá. E que sabe que ela é sua tripulação. Não quer fazer o primeiro movimento nesta partida porque Toka tem a arma mais forte que ela pode usar, a curta distância. Ele revela a Stella que sua nobre arte era tão forte e intensa que Toka foi apelidada de Haikiri, uma técnica de desenho de espada super eletromagnética. Ele explica que no passado Toka usou essa técnica para derrotar qualquer um de seus oponentes, uma vez que ela saca a espada e usa a técnica 1. Pode ter certeza de que ela vai cortar seu oponente para baixo e ninguém foi capaz de sobreviver a seus ataques de curta distância. Ou Shizuku cria uma barreira protetora criando um campo de gelo. Toka instantaneamente evita isso e faz um contra-ataque de longa distância como previsto por Shizuku. Ela invoca uma onda gigante e envia balas de água através de Toka, que desvia todas as balas de água com sua espada e bate de volta na onda. Ela continua atacando e sua velocidade da luz se torna aparente. Ikki explica a Stella que para manter a técnica de ondas de Shizuku, ela tem que gerar água ultra pura. Por outro lado, Toka só precisa continuar atacando com seu raio. De repente, Shizuku usa seu gelo para segurar Toka em um lugar e lança um enorme gelo de volta a ela. Mas Toka se liberta do gelo e todos torcem por darem uma batalha tão extraordinária. Toka se pergunta como Shizuku foi capaz de contra-atacar e prendê-la no gelo, já que é impossível para Shizuku ver através de seu controle de poder mágico. De repente, com um piscar de olhos, Toka se aproxima de Shizuku e se lança em uma série de ataques contra ela, mal se esquivando deles. Toka faz isso novamente, e desta vez pousa em Shizuku, ferindo-a muito mal. Mas acontece que Toka realmente atacou a sombra d'água de Shizuku e não ela. Mas, mesmo assim, ela teve um corte por causa do impacto. À medida que a batalha progride, Shizuku não consegue ver os movimentos de Toka e se vê em desvantagem. Todo mundo está confuso porque a batalha não é como antes. Como ela é o que agora só está conseguindo se defender mal contra ataques de tokens. Ikki revela a Stella. A técnica de Toka é conhecida como Mukashi, que esconde a existência dos oponentes de seu inconsciente. Ele lembra que o instrutor Sakio tinha feito isso para ele, uma vez que ele explica que, embora os olhos de Shizuku estejam seguindo movimentos de Toka, sua mente consciente os categoriza como informações desnecessárias, tornando-os irreconhecíveis. De repente, Sakio surge na frente dele, provando que ele estava certo. Ela diz a ele que a técnica é uma combinação de passos furtivos e técnicas de respiração das antigas artes marciais. Nesse momento, o diretor aparece do nada e pergunta como ele reconheceu a técnica. Ele diz a ela que ficou realmente surpreso que um aluno pudesse fazer a mesma coisa que Seiko. Conta o diretor, ele que é óbvio porque ambos aprenderam com a mesma noite. Quem é o deus da batalha? Chamada de Nango. Sakio fica envergonhada com o diretor e revela seu segredo e amaldiçoa seu mestre. Ela então dá uma desculpa aleatória e é mandada embora pelo diretor, que diz a Ikki que ele deve saber que sua irmã não será capaz de se libertar da técnica especial de Mukashi de Toka. Ele concorda e especula que Shizuku precisa de algo para combater a vantagem de Toka a curta distância, e ele suspeita que ela pode ter uma chance se ela encontrar tal estratégia. Caso contrário, ela perderá com certeza. Determinada a mostrar o quanto o ama, ela decide ir além de seus limites e parte para a ofensiva, passando a atacar ferozmente com suas lâminas de água. Toka contra-ataque e ataque em troca. Eles vão e voltam por um tempo, tentando atacar uns aos outros à medida que a batalha se intensifica. Shizuku cria um combustível de gelo mágico para se mover livremente e ataca Toka. Ela cria mais sombras de água para atacá-la dentro da névoa e Toka está lutando para se mover
mover tão livremente quanto ela. Shizuku então usa sua técnica especial de lâmina de água nela. No entanto, Toka contra-ataca bem a tempo com seu último ataque relâmpago e a derruba. Apesar de seus enormes esforços, Shizuka perde a luta e é internada no hospital. Quando acorda no hospital, ela vê Stella, Alice e Ikki esperando por ela. Preocupada ao perceber que perdeu, pediu para todos saírem, dizendo que está cansada. Eles saem do quarto conforme seu pedido, mas Stella lava de fora. Aka diz a Stella que Shizuka se tornou muito forte. Mais tarde, Alice fica para trás para falar com Shizuku. Ele a conforta abraçando-a e a elogia, performando muito bem. Ele diz a ela que a vigia até o fim e ela não precisa ser muito dura. Sobre si mesma, ela o abraça de volta e chora, expondo suas emoções nos próximos dias. Stella vence suas batalhas que antecedem sua vitória em um total de 14 lutas. Após a batalha, ela e Ashi vão para a floresta para uma caminhada, discutindo o progresso nas partidas. Ela menciona que tem se sentido mais forte e tem muito mais resistência, brincando com ele e brincando que é por causa de sua tortura. Durante os treinos, ela o lembra da promessa de ser selecionado para lutar no Festival 7 Estrelas e enfrentar cada um. Outros novamente nas finais. Ambos reconhecem isso para conseguir isso. Eles precisam vencer todos os demais jogos juntos na escola. Avisos informando aos alunos que restam apenas 4 partidas para a escolha do representante da escola. Mais tarde, o diretor pergunta a um velho lento chamado Makasa, da Federação Internacional Cavaleiros, e que confirma que conhece este homem e o encontrou algumas vezes quando ele ainda morava na casa de seus pais e tal. O homem é, agora trabalhando com seu pai. O diretor informou que, aparentemente, Kasa agora está no comando da comissão de ética e suspeita que ele esteja bisbilhotando secretamente a escola. Ela fica surpresa que ele se abaixe tanto e recorra a meios tão dissimulados, mas acredita que o homem está agindo por conta própria, devido ao ódio pessoal. Para ele. Mais tarde, ele e Stella são convidados a visitar o conselho estudantil, onde são calorosamente recebidos pelo presidente. Ela então passa a instruir Dakota a colocar todos os quadrinhos de volta na prateleira. Depois de terminá-los, ela também repreende os demais membros para que coloquem seus pertences de volta, seus devidos lugares. Stella e Ikki olham para a cena, perplexos, e se perguntam por que foram convidados a visitar o conselho estudantil por um assunto tão trivial. Na cena seguinte, todos vão para um lugar onde Ikki e Stella descobrem que Toka está envolvido em atividades de bem-estar social. Ela ajuda crianças e Meadio Takata informa que ele estava em uma situação semelhante alguns anos atrás. Uma das crianças reconhece Stella da TV e se aproxima dela para pedir que ela brinque, e ela concorda. Depois, todos se juntam às crianças e brincar com eles. Ikki, Toka e Ukata ajudam no preparo de alimentos para as crianças pobres. Ikki agradece a Toka por salvá-lo no acampamento e também por doar uma boa briga com a irmã. O Takata diz a ele que Suzaku é muito forte, pois ela fez Toka tirar seus óculos. Ikki confirma se isso é porque Toka pode melhorar a precisão de sua nobre arte bloqueando sua visão, e Toka confirma que é realmente verdade. Ela explica que as ações humanas são todas controladas pelos sinais de transmissão do nosso cérebro, que é uma corrente elétrica fraca, e sendo um usuário de raios, ela pode sentir esses sinais usando sua técnica chamada visão reversa. Ela ainda explica que é por causa dessa habilidade que ela foi capaz de ver as armadilhas de Shizuku e de repente, ataca. Toka diz que vai cuidar do resto da cozinha e pergunta a Ikki e a você, Dakota, para tomar um. Enquanto isso, as crianças estão se divertindo brincando com os outros membros do conselho estudantil. Durante o intervalo, Ikki diz ao Tal que ele está fascinado com Toka e não consegue tirar os olhos dela. E Ukata diz a ele que é porque ele está olhando para o núcleo dela que a fonte de sua força vem de ajudar as crianças com problemas, situações e antecedentes pobres. Ele informa que todas essas crianças passaram por momentos terríveis, e quando o pai das crianças quis acabar com o próprio filho, que ficou agressivo e com o coração partido, mas ela nunca desistiu dele e agradeceu. O garoto agora conseguiu se recuperar. Ele diz a Ikki que ela quer dar esperança, coragem e apoio às crianças. Depois de cozinhar, ela distribui comida para todos e cuida das crianças. Ikki observa seu genuíno cuidado e compaixão por elas, e percebe que sua verdadeira força está em seu altruísmo e dedicação em ajudar os outros. Mais tarde, Ikki e Stella voltam para a escola de ônibus, e ao chegarem, eles veem Alice, Shizuku e a garota repórter. Kagami se aproximou deles. Kagami mostra-lhes o jornal, com a foto deles se beijando, e informa que a imprensa está por toda essa notícia devida. Para Stella, ela pega o artigo de Kagami, leu e fica furiosa quando o jornal diz que é Ikki o pior cara, cuja má conduta tem sido um problema para o Cavaleiro Federação por um tempo. Ela quer
queima o papel com raiva e só então o carro de luxo para perto deles e a casa sai dele rindo psicoticamente em forma enchida. Por causa desse incidente, ele foi convocado para uma audiência pelo Comitê de Ética da Federação Internacional e pediu que Ike viesse com ele. Stella entra em cena para defendê-lo quando ele aparece e concorda em vir não tendo outra escolha. Durante a audiência, o motivo das perguntas sobre seu relacionamento com Stella, ele perguntou a Ike quando ele começou a namorá-la, e ele responde que foi no início da partida de seleção, aquela que o acusa de ter um relacionamento inadequado com ela, mas defende seu amor e se recusa a aceitar qualquer irregularidade. Uma causa ordena que ele fale apenas quando solicitado. Caso contrário, ele criará uma má impressão e ele concorda em cooperar e pede desculpas. Enquanto isso, o diretor discute a situação com Seiko e diz a ela que a casa está usando medidas dissimuladas para desacreditar de Ike. De volta à audiência, colocaram-no na cela para dormir e informaram-no de que tinha de estar presente na audiência às 6 da manhã seguinte. Enquanto isso, Stella vence outra batalha, mas todos estão falando sobre ela e espalhando rumores. No entanto, ela está mais preocupada com o impacto negativo do relacionamento deles, tendo em Ike, e vai para a cama pensando se ela deveria terminar com ele para salvá-lo. No dia seguinte, Ike é forçado a ter sua partida de seleção na sede do comitê em vez da escola. Seu oponente é um garoto chamado Oriki, e ele é proibido de ter qualquer conversa pessoal com ele, e a partida começa na escola. Mais tarde, Shizuku, Alice, Stella e Kagami estão conversando sobre o Ike no refeitório da escola. Kagami mostra-lhes um novo artigo, dizendo que o Ike venceu a batalha por pouco. Alice informa que a notícia está sob a influência do comitê de ética, e todo o artigo vai ser contra Ike, para desacreditá-lo. Stella, tomada de culpa e remorso, perguntou se ela deveria terminar com Ike, e de repente Shizuku a atinge com um ataque de água e diz que ele está suportando essa situação porque ele se preocupa com sua relação com ela. Deve processá-lo e sair dizendo que se ela não consegue entender isso e trai-lo, ela nunca vai perdoá-la. Stella percebe que Ike está tentando protegê-la, está lutando por ela nos próximos dias, continua vencendo batalhas e até agora foi vitoriosa em um total de 16 batalhas. O instrutor Yuri-chan oferece seu apoio quando ele desmaia de exaustão e secretamente lhe fornece um sinal de encorajamento de Stella. Ela então sai dizendo que vai encontrá-lo em sua 17ª partida. Depois, ele abre o papel que Yuri-chan lhe deu e vê que Stella deu um pedaço de seu cabelo. Ele tira a força de seu gesto e continua a lutar em sua próxima batalha do quartel-general com nova determinação. Enquanto isso, Stella também está vencendo suas partidas para cumprir sua promessa de se enfrentar na final. Ike pede a casa para marcar um encontro com seu pai. Diz a ele que vai recorrer de sua inocência diretamente para ele, já que ele é o chefe do comitê. Durante o encontro, seu pai, Itsuki Corrigan, o reconhece por ter vencido as partidas da seleção. Até agora, no entanto, ele deixa claro que sempre o reconheceu, mas acredita que alguém sem talento como Ike não deveria ser permitido. Bem, essas palavras o afetam profundamente. Ele começa a chorar ao perceber que está buscando validação no lugar errado. À medida que a hora de sua luta contra Toka se aproxima, sua batalha final com o comitê de ética ameaça tirar o status de sua noite se ele perder, e informa que se ele ganhar de Toka, então o comitê de ética prosseguirá com a audiência, e ele concorda no dia seguinte. Ele pondera sobre as palavras de seu pai e tomou suas atitudes altruístas de cuidar de crianças pobres e dar-lhes coragem. Ele olha para sua espada vazia e sem valor, imaginando o que deveria fazer agora. Enquanto isso, Toka fala com sua mãe ao telefone e Shizuku chega. O Takata a acolhe, e Toka pede desculpas por tê-la pedido. Ela perguntou se Shizuka sabia que a próxima adversária do Prota era ela. Shizuku confirma que realmente sabia disso e expressa sua preocupação com os métodos questionáveis da federação. Toka diz a ela que ela não teve escolha a não ser aceitar sua decisão, e mesmo que ela tenha ouvido que a condição de Ike era ruim, ela acredita que ele estará no campo de batalha dando tudo para ele para vencê-la. Toka acrescenta que não consegue cortar arestas. De frente para ele, ela tem que lutar contra ele com seu coração e alma, e pergunta a Shizuku se ela vai pedir Ike para retirar-se da batalha. Shizuku diz a ela que precisa de tempo para pensar sobre isso, e mais tarde pergunta a Alice se ela deveria parar de participar da batalha. Alice diz a Shizuku que só ela pode encontrar a resposta para isso, já que ela é a única pessoa da família. Ike abriu, e ela entende o quão fortes fotos de sua experiência e sua batalha passada com ela levou às perguntas dela mesma, perguntando-se se ela ficaria orgulhosa de ir para a competição nacional depois de uma batalha dessas. Independentemente de ela ganhar a batalha por padrão, se Ike se retirar ou ganhar contra ele. Se você tiver, lembra que o jogo pode ser consertado por alguns adultos do comitê de ética para satisfazer seus desejos egoístas, e diz que ela precisa lutar de uma maneira que puder. Tenha orgulho de si mesma.
Enquanto isso, Stella está treinando por conta própria. Batalha mais tarde. A partida de seleção escolar final é anunciada com 6 partidas em 6 locais diferentes, e os vencedores receberão ingressos para a batalha de 7 estrelas. Seller enfrenta Mizuki ou Ernene quando os representantes da escola e o público aguardam igualmente a batalha entre Ikki e Toka, que está sendo transmitida. O diretor e Sikia discutiram a próxima luta de CM e como a casa poderia ter manipulado a situação para fixar Toka como oponente de Ikki, e que ele não tem outra escolha a não ser vencer contra ela. Nesse momento, chega a lendária Batalha de Deus, Mango, muito a saber. Ele era chato e surpresa. Eles brigam por um tempo e o diretor o recebe, perguntando se ele veio ver Toka, informado de que, embora Toka seja seu pupilo favorito, ele realmente veio ver a performance de Ikki porque ele é da família Corrigan. De repente, a casa se junta à conversa e sugere que a partida pode ser cancelada. O anúncio afirma que Ikki ainda não chegou e, se ele não aparecer dentro de 15 minutos, a Toka será declarada vencedora. O diretor questiona por que o Ikki ainda não veio, já que ele prometeu que a federação traria Ikki em seu carro. Ele simplesmente dá de ombros e diz a ela que pode ter havido uma falha de comunicação, e quando foi buscá-la no carro, Ikki já havia saído sozinho. Ele friamente diz a ela que Ikki não é uma criança, então devemos ficar bem, a menos que ele desmaie no caminho e então a casa ri mal. Enquanto isso, exausto e cansado, Ikki pensa nas palavras de seu avô e luta para chegar ao campus que surge nele. Se ele escolheu irresponsavelmente viver de acordo com o lema de seu avô de não desistir e, portanto, ter que viver constantemente além de suas habilidades, sua mãe lhe pergunta como ele pode derrotar Toka quando ninguém o queria, e diz que é por isso que ele acabou com uma espada fraca. Nesse momento, Shizuku o encontra e o segura contra ela, dizendo que não quer que ele lute contra Toka, mas ela também não o impediria. Ela expressa que só deseja vê-lo feliz e quer que ele o mantenha, inclusive, todos os alunos que ele formou os membros do conselho estudantil. Yuri-chan, a garota repórter e as incentivam e torcem por ele. Shizuku lembra que ele encorajou a todos e que todos sonharam através dele e que não está sozinho. Ele finalmente vê Stella, que se empolgou com ele e mostra a medalha que ganhou ao vencer as batalhas e finalmente ter a chance de participar das 7 para o nosso festival como eles prometem. Mais cedo com ela nova, determinação e propósito. Ikki decide participar da batalha e chega à arena. Toka e Ikki entram no campo de batalha e a multidão espera uniformemente pela batalha. Antes Toka pediu desculpas a Ikki, confessando que não poderia deixar de se empolgar com a batalha. Desde que o viu pela primeira vez, Ikki compartilha do mesmo sentimento, prometendo não mostrar vergonha. Fugindo para ela ou para qualquer um que o apoiasse, ele se esforça para vencê-la. Eles invocaram suas espadas na batalha final. Começa que poderia iniciar seu ataque de abertura, e chama sua técnica final em certeza no início em si. Todos, Stella, no entanto, permanece calmo, acreditando que ele decidiu lutar diretamente, sem usar nenhum truque para vencer. Toka percebe que se ela conseguir evitar seus ataques agora, ela certamente vencerá a batalha. Ikki sabe que é inferior e forte em comparação com Toka, mas ele coloca tudo no movimento extremo para conseguir um balanço perfeito. Toka se prepara para contra-atacar com seu derradeiro ataque de corte relâmpago, mas Ikki invoca sua 7ª espada e a golpeia antes que ela possa contá-la, e ela desaba no chão e, assim, Ikki surge como vencedor. Basaka fica chocado e questiona um ângulo de Toka perdido de propósito, mas Nango explica que Toka usou todo o seu poder para combater Ikki, que expandiu seu limite no último momento para derrubá-la com algo além em sua Shura. Sekiro sugere nomear essa nova técnica em seu Setsu como algo mais extremo do que extremamente avassalador, como um demônio ou orelha de homem. Asaka não consegue acreditar e grita que é impossível e vai fazer algo para desacreditar do sucesso de Ikki, mas o diretor diz a Seiko que é tarde demais, pois ele mesmo provou e ninguém mais poderia lhe negar sua vitória. Como doente, ele luta para não desmaiar enquanto Aka tenta atacá-lo, mas Stella o defende e confronta Asaka por desafiar Ikki em tal condição. Ela beija Aka com sua espada e corre para Ikki, expressando seu amor por ele. Do jeito que ele é, Ikki percebe que o calor de Stella foi o que o salvou e pergunta se ela seria sua família. Ela aceita a proposta e aceita ser sua noiva. Todos escolhem por Ikki e Stella e escolhem quem aceita a realidade de seu relacionamento. Enquanto isso, Itsuki recebe uma ligação do Imperador de Vermilion, o pai de Stella, que informa que pensou na proposta de Ikki para Stella. Itsuki rapidamente pede desculpas, mas o Imperador descarta, sugerindo que seus filhos devem ser mantidos fora dos esquemas adultos e deseja sua felicidade. Mais tarde, são anunciados os vencedores do jogo de seleção para o Festival 7 Estrelas Ken, Alice, Stella e outras 2 meninas. Eles participarão do Festival 7 Estrelas e do torneio como representantes da escola. O diretor então chama Toka para o palco, onde ela anuncia
confia aí que como seu novo presidente o público torce por ele como seu líder. Ela expressa seu orgulho nele, que acredita por seu crescimento. Toca o incentiva a carregar as esperanças daqueles que perderam e chegar ao topo do torneio 7 estrelas, com a bandeira da escola, e promete fazê-lo. Mais tarde, ele confidencia a Stella que costumava pensar que não se importava com as opiniões dos outros, desde que soubesse seu valor, mas ser reconhecido pelos outros realmente é bom, especialmente por alguém que ele gosta. É isso, pessoal, se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de se inscrever e até a próxima.